Desde que ele foi lançado, o Mini 4 Pro ele sempre recebeu uma atenção bem especial da DJI. De longe, ele é o drone que mais recebeu atualizações e a cada nova versão que eles liberam, ele fica mais completo, ele fica mais eficiente e cada vez mais parecido com os modelos premium da marca. Agora, a DJI liberou o SDK desse droninho aqui. E no meio de tantas atualizações que eles chamaram de simples correções de bugs, a DJI conseguiu melhorar a performance, aprimorar os sensores de obstáculos e reforçar o sistema de segurança de voo desse drone. O Mini 4 Pro agora está muito mais eficiente, muito mais seguro e com perfil muito mais profissional. E é exatamente sobre essas mudanças e tudo o que está acontecendo com o Mini 4 Pro que a gente vai falar a partir de agora. Com as últimas atualizações que a DJI liberou para o Mini 4 Pro, ele acabou ganhando algumas funcionalidades que antes eram exclusivas da linha Mavic 3. Só que os caras, eles não fizeram isso tudo de uma vez só. Eles foram criando várias atualizações e chamando isso de correções de bug. O negócio foi tão meio que discreto que eu tenho certeza que pelo menos uma delas vai ser novidade para você. A primeira que eu vou mostrar é a função de atualizar o home point desse drone aqui. Diferente do que muita gente tem falado, principalmente alguns canais aqui no YouTube, algumas dessas atualizações elas não foram aplicadas exclusivamente para o Mini 4 Pro, como é o caso do recurso de atualizar o ponto de origem, o Return to Home. Agora, quando você precisa que o drone volte para um outro local diferente daquele de onde ele decolou, no caso de perda de sinal ou de bateria fraca, você simplesmente toca nesse botão aqui com essa setinha apontada para baixo na tela principal do aplicativo DJI Fly. Esse botão ele é exatamente o mesmo botão que você usa para decolar e para pousar o drone. Vão aparecer aqui três opções para você: aterrissar, retornar à base ou atualizar o ponto de origem. Você clica em atualizar o ponto de origem e aqui você vai definir se você quer que esse novo ponto de retorno do drone seja exatamente onde está a aeronave ou onde está o controle remoto, no caso onde está você. Você também pode mexer na letra H do mapinha que aparece na tela e você pode definir uma nova posição manualmente. Essa era uma funcionalidade que já estava presente nos drones mais avançados, mas os caras resolveram colocar isso em todos os drones que rodam embaixo do aplicativo DJI Fly. E é exatamente por isso que eu falei que essa não foi uma atualização exclusiva para o Mini 4 Pro, como as pessoas estão pensando e estão divulgando. Aliás, essa atualização nem é do Mini 4 Pro, ela é uma atualização do aplicativo DJI Fly, a versão 1.16.4. E muita gente nem está percebendo essa atualização, porque pelo menos até a data da publicação desse vídeo aqui, as únicas pessoas que conseguiram baixar essa atualização são aquelas que usam os rádios sem tela, as pessoas que usam o aplicativo DJI Fly pelo celular. Por isso mesmo existiu essa confusão. Quem usa qualquer um dos rádios com tela ainda não recebeu essa atualização, mas algumas pessoas já estão recebendo isso. Então eu acho, na minha opinião mesmo, que agora é questão de dias para todo mundo já ficar atualizado. E quando eu falo que essa funcionalidade está sendo aplicada para todos os drones, isso vale desde o Mini 1 até o Air 3S. Todo mundo agora vai poder aproveitar o recurso de atualizar o ponto de retorno na tela principal do aplicativo DJI Fly. E essa é a principal diferença daquilo que já existia. Agora a gente consegue usar essa funcionalidade diretamente na tela principal do aplicativo, sem ter que ficar navegando dentro dos menus do DJI Fly. Ah, Marcão, mas quando que eu vou usar isso? Se você estiver voando com o seu drone dentro de um barco, se você estiver andando de bicicleta, se você estiver andando de moto, de carro, você vai usar isso em toda qualquer situação em que você vai decolar o seu drone de um determinado local e você mesmo vai para um outro local. Se o drone perder sinal, se a bateria ficar fraca ou se você apertar o botão de retorno to home, o drone ele vai voltar exatamente para aquele ponto novo que você definiu quando você usou a função de atualizar o home point. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das melhores atualizações do aplicativo DJI Fly até os dias de hoje. Pode acreditar, isso faz uma diferença absurda. Agora sim, falando de atualizações que são sim exclusivas do Mini 4 Pro, na última atualização, a 01.00.0800, os sensores de obstáculo desse drone aqui, eles foram bastante otimizados. Eles estão muito mais precisos e muito mais eficazes. Nos testes que eu fiz, depois dessa atualização, os sensores do Mini 4 Pro, eles conseguiram identificar obstáculos que antes não eram identificados, principalmente se eu estivesse num ambiente com pouca luz.
Pelo que eu pude perceber, a diferença está sendo bem significativa. Eu estou me sentindo muito mais seguro de voar agora em locais que eu tinha um certo receio de voar. Mas é sempre bom a gente lembrar que esses sensores eles são basicamente câmeras e elas não conseguem detectar qualquer tipo de objeto, principalmente se ele for um objeto fino, um galho de árvore, um fio elétrico. Se for alguma coisa nesse sentido, esquece. Nenhum drone até hoje consegue identificar esse tipo de obstáculo. Fica bastante esperto com isso. E já que a gente está falando de sensores, outra coisa que mudou bastante foi o comportamento desse drone aqui se você estiver voando num ambiente com neblina. Ele está agindo exatamente igual ao Mavic 3. Se você estiver voando com ele e o sistema detectar que ele está no meio de uma neblina densa, todos os sensores do drone vão ser desativados, inclusive o sensor de posicionamento. Esse sensor aqui que fica debaixo do drone. Isso de maneira totalmente automática. E quando ele identifica que ele saiu daquela condição climática, os sensores são ligados de novo de maneira automática. O que acontecia antes, se você estivesse voando nesse tipo de ambiente, é que os sensores de posicionamento, esses sensores aqui debaixo do drone, eles confundiam a neblina com o piso. E já teve até vários casos de pessoas que estavam voando nessas condições e o drone simplesmente desligou no ar, achando que ele estava pousando. Ele simplesmente esborrachou. Eu até vi muita gente falar que se a gente colocar o drone no modo esporte, os sensores de obstáculo e de posicionamento, eles são desativados. E aí você pode voar na neblina normalmente. Mas isso não é verdade não. No modo esporte, os sensores que são desativados são os sensores anti-colisão. O sensor de posicionamento do drone não é desativado no modo esporte. E o que pode fazer com que o drone caia no meio de uma neblina é justamente isso, o sensor de baixo. Toma cuidado com esse tipo de informação, isso pode gerar uma certa confusão e até causar acidentes se o piloto não souber exatamente como esses sistemas aqui eles funcionam. Entrar com o drone no meio da neblina usando o modo esporte achando isso que vai dar certo, até pode dar, mas tem uma grande chance de dar ruim. É claro que agora com essa nova atualização as coisas ficaram muito mais seguras e eu estou falando aqui do Mini 4 Pro exclusivamente. Mas isso também não significa que você pode voar em qualquer tipo de neblina. Algumas delas são extremamente úmidas e elas podem comprometer sim o funcionamento do drone. E aqui eu deixo uma dica. Procura não voar no meio da neblina, mas se for o caso de você precisar ou se você quiser fazer isso, procura voar só naquele tipo de neblina que não deixa o equipamento molhado. Isso vai inclusive conservar o drone por muito mais tempo. E voa sempre com atenção e responsabilidade. A última coisa que eu queria mostrar para vocês agora, e talvez uma das mais importantes, é que agora o Mini 4 Pro recebeu da DJI a liberação do SDK. O SDK do Mini 4 Pro agora está liberado. Se você é novo no mundo dos drones e você não sabe o que é SDK, isso aqui é um conjunto de ferramentas de programação liberado pela própria DJI que permite que outras empresas e desenvolvedores que não sejam a DJI criem aplicativos que sejam compatíveis com o drone. As empresas especializadas agora, elas podem criar aplicativos que façam planejamento de missões, inspeções, fotogrametria, inteligência artificial e uma infinidade de outras coisas. O drone, o Mini 4 Pro, já está liberado para isso. Quer um exemplo prático disso? O Lite. Até hoje, quem usava o Mini 4 Pro para fotogrametria tinha que improvisar. O jeito era capturar as imagens manualmente e isso sempre foi um processo trabalhoso e bem propenso a erros. Agora com o SDK liberado, as empresas com certeza vão criar aplicativos que vão automatizar esse processo. E isso vai permitir um planejamento bem inteligente de voos, sem risco de falhas. Isso significa também que agora vai ser possível mapear áreas bem maiores de forma muito mais eficiente e muito mais profissional. Só para que você tenha uma ideia, os drones da série Matrice já vêm sendo utilizados para reconhecimento de objetos com inteligência artificial. Eles conseguem identificar veículos, pessoas e barcos. Mas com o SDK, os usuários podem programar o drone para reconhecer outros tipos de coisas, por exemplo, animais ou estruturas. E isso é excelente para inspeções e monitoramento. Essa mesma lógica agora vai poder ser aplicada com o Mini 4 Pro. Isso tornou ele agora uma opção bem mais acessível e bastante poderosa, poderosíssima para profissionais da área. E por falar em profissionais, essa novidade é uma excelente notícia para estudantes, arquitetos e engenheiros civis. Essas pessoas elas estavam na dúvida se elas deveriam investir ou não no Mini 4 Pro para fotogrametria. Agora não tem mais como duvidar. Com o SDK liberado, esse drone passou a ser uma das opções mais baratas para trabalhos sérios de mapeamento e modelagem 3D.
É claro que eu não poderia terminar esse vídeo aqui sem recomendar a compra desse drone aqui de maneira oficial no Brasil, com nota fiscal e toda a documentação que você precisa para operar esse equipamento aqui totalmente dentro da lei. E onde você vai encontrar isso aqui no Brasil? É claro que é na melhor loja de drones do Brasil, a FlyPro, uma empresa que tem mais de 12 anos de existência. Uma empresa sólida que eu conheço, acredito, confio e assino embaixo. Dá uma ligadinha lá para eles, pede o seu Mini 4 Pro e fala que você veio por esse vídeo aqui do Marcão. Eu tenho certeza absoluta, você vai gostar. E se você gostou desse conteúdo aqui, se ele foi pelo menos um pouquinho relevante para você, a única coisa que eu te peço, se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative o sininho. Porque aqui, você já sabe, eu tenho sempre um único objetivo: te ajudar sempre. Beleza? Fui!